Boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos dar prosseguimento à nossa aula e agora a gente vai falar dos tubos de coleta, certo? E aí a gente vai começar, né, pelos tubos de coleta que são sem aditivos. E aqui a gente começa com o tubo sem reagente da cor tampa vermelha, tá? E aí, eu não sei se vocês já prestaram atenção que os tubos eles são divididos por ml, né? Tem tubos que pegam mais, né? 10 ml, 7 ml. A gente sempre trabalha mais com 7,5 nesses tubos menores, tá? Difícil a gente trabalhar com tubos maiores sem o uso de aditivo, tá? A maioria das vezes a gente usa com aditivo. As características técnicas desses tubos, eles são utilizados para coletas e armazenamento de sangue para testes bioquímicos, imunológicos e sorológicos, certo? Tratamento de paredes internas do tubo tornam recomendado para determinação de elementos como ferro, como cobre, zinco, magnésio. O tratamento, né, das paredes internas também inibe a absorção de proteínas e permite o armazenamento para reteste por tempo prolongado. Lembrando que esse tipo de tubo, você tem que armazenar ele em temperatura ambiente, ele não é refrigerado. Por isso que tem tubos que, às vezes, você precisa colocar no banho-maria. E quando, tipo assim, a crioglobulina, você coloca em banho-maria e você só tira do banho-maria aquele tubo que você vai colher, certo? É, além de ter o tubo, né, sem o gel, nós temos o tubo, certo? Com o ativador de coágulo, certo? Mesma questão em relação aos mls. E quando ele tem um ativador de coágulo, o ativador ele estimula a liberação do fator de coagulação, por isso que fica durinho, tá? E aí, quando a gente vai centrifugar, a gente tem aquela separação do plasma, né, do soro, pelas plaquetas que deflagra as reações em cascata do processo de coagulação. O tempo de coagulação de cada tubo é 10 minutos, por isso que, às vezes, o ideal é sempre haver a retração e depois da retração você botar para centrifugar, certo? Utilizado para coleta e armazenamento de sangue para testes bioquímicos. O tamanho das partículas do ativador é estável e elas estão uniformemente distribuídas nas superfícies internas do tubo, tá? Recomendações: inverter gentilmente os tubos de 5 a 8 vezes logo após a coleta. Gente, homogeneização da amostra é uma das coisas mais importantes que existem, e muitas vezes você não faz. Às vezes tu coleta, rebola o tubo lá e por lá ele fica. Gente, homogeneizar, certo? A amostra é importante por quê? Porque quando você homogeniza a amostra, certo? Você mistura o aditivo do tubo na amostra. Isso faz com que o aditivo ele faça o papel dele. Como, por exemplo, fazer a ativação de coágulo, certo? Que aí é o que vai haver a retração, e na retração ela vai ajudar, né? Ela vai ter o auxílio da centrífuga para haver a separação do soro do plasma. Então, por isso que é muito importante você fazer essa inversão, né? E lembrando, a inversão, ela tem que ser gentilmente, você não vai agitar a amostra, não. Você vai inverter ali. Dependendo, cada tubo tem o total de inversão. No caso desse tubo, é de 5 a 8 vezes logo após a coleta, certo? Ele leva aí de 10 minutos para coagular, certo? E aí você vai centrifugar esse material a 3.000 RPM por 10 minutos. Aí, galera, lembrando, tudo que é relacionado à centrífuga vai depender da potência da centrífuga. Por exemplo, tem centrífugas que têm muita potência, então você não precisa colocar de 15 a 20 minutos, por exemplo, tá? E tem centrífugas que você só consegue colocar ali se você colocar ali 10 minutos. 10 minutos já dá, já fica top a amostra. Então, assim, é muito interessante
entender também, ler o POP da centrífuga antes de colocar a centrífuga para rodar, certo? Leia o POP, aprenda a utilizar. Por quê? Porque pode, como é que eu posso dizer? Má centrifugação pode causar hemólise, tá? Por isso que a gente diz que a amostra tem que retrair. Porque quando está retraído, dificilmente ocorre ali um processo de hemólise. Aí, por isso que eu sempre digo, não existe essa de você achar que a gente nunca vai descobrir que foi um erro de coleta. Porque a gente sempre vai achar os meios. A gente sempre acha, a gente sempre vê, ó, isso aqui foi erro de coleta. Por isso que bate recoleta. Tenham cuidado com isso, ok? No caso desse tubo, você armazena em temperatura ambiente, em local de baixa umidade e protegido de luz, ok? Nós temos os tubos com ativador de coágulo, né, e geosseparador. Eles estão ali em tampa amarela. Eles podem ser encontrados 3,5 ml, 5 ml e 8,5. A gente usa mais o de 3,5 e o de 5, tá? E o de 8,5. Por quê? Porque muitas vezes um tubo de soro a gente roda ali por volta de 10 a 11 exames, num tubo, né? Se você coletar o tubo cheio, claro. Então, a maioria das vezes a gente sempre usa o tubo grande, né? Mas aí, imunização beta, faz no tubo pequeno. Okay? Pode ser até no tubo sem gel separador. Pode ser também. Com o ativador de coagulação de gel, o gel separador inerte com densidade, né? Indicado para armazenamento por tempo prolongado de soro para testes bioquímicos. Tipo assim, soro. Existe um negocinho chamado soroteca, tá? Que é a soroteca. A soroteca é onde a gente guarda o material. É como se fosse o nosso arquivo, tá? Só que é um arquivo por tempo determinado, tá? Por exemplo, o paciente fez um hemograma e aí teve um problema, o hemograma sumiu, enfim, precisa de uma recoleta. Não vai precisar de uma recoleta. Por quê? Porque eu tenho material do paciente guardado. Só que aí, para cada material, existe o que nós chamamos de descarte. Nós não podemos ficar com aquele material por tanto tempo, tá? Então, o que acontece? No caso desse material aqui, eu consigo ficar com ele até 5 dias armazenado. Ah, preciso. Hoje, esse material, o médico disse que precisa desse resultado, o paciente não achou o resultado. Não está em sistema. Mas aí eu coloquei esse material no equipamento. O equipamento não soltou o resultado. Houve ali um problema de equipamento sistema. E aí, o que eu posso fazer? Puxa o material da soroteca e roda no equipamento de novo. Certo? Esse material, depois que você tira da geladeira, claro, ele tem que ficar ali 30 minutinhos em temperatura ambiente, tá? Eu gosto de, quando eu tiro da geladeira, eu demoro ali uns 5 minutinhos, eu boto na centrífuga de novo, que aí ele esquenta um pouquinho, certo? Então, assim, é interessante que quando você vai fazer esse resgate, né, que você trabalha com soroteca, eu acho muito interessante, assim, pelo fato de que você tem ali a oportunidade de não precisar furar o paciente de novo. Claro, isso acontece quando você coleta uma boa amostra de material, beleza? Uma coisa que eu já fui questionada, a ímina. Tubo de soro com gel separador. Precisa fazer a inversão? Sim, precisa. Porque na parede do tubo tem ativador de coágulo. Então precisa, tá? Você não vê, mas o ativador de coágulo tá ali, beleza? Não é só o gel separador, tem ativador de coágulo no tubo. E aí você vai inverter de 5 a 8 vezes logo após a coleta e aguardar um tempo de 30 minutos, né? Caso você não tenha centrífuga, coisa que isso não existe, porque todos os laboratórios têm centrífuga, para começar a centrifugar. Lembrando, deixa retrair o soro para poder centrifugar. Porque quando você não deixa retrair, fica mal centrifugado e o pior, causa hemólise, tá? Então, deixa esse soro retrair. Aí, nesse caso do gel separador, tu pode centrifugar
a 3.000 RPM por 10 minutos. Lembrando, sempre que a gente fala de centrífuga, por mais que eu diga, gente, vai ser 3.000 RPM por 10 minutos. Vai depender da potência da sua centrífuga. Às vezes você precisa botar 20 minutos. Beleza? Armazenar em temperatura ambiente, em local de baixa umidade e protegido da luz solar. Em ambientes em que a temperatura seja inferior a 25, principalmente durante o inverno, recomenda-se estender esse tempo para 45 minutos. Ou seja, deixar ele ficar literalmente na temperatura ambiente, 37 graus, por exemplo, tá? Nós temos o tubo de heparina, certo? O tubo de heparina, pessoal, ele é muito utilizado, por exemplo, para testar anticoagulantes, tá? Como também medicações, tá bom? Medicações, por exemplo, vancomicina, você colhe na heparina, tá? Tem alguns laboratórios que não colhem a vancomicina na heparina, colhem em outro canto, mas aí vai depender do laboratório, tá? Você também pode fazer exames de coagulação, ou você pode fazer teste de lítio, certo? Então, assim, a heparina ela não é tão usada, ela já foi usada muito para gasometria, mas hoje nós já temos a seringa que já tem o aditivo, né, de heparina na parede lá da seringa, né? Então, você já colhe do paciente direto na seringa, tá bom? E aí você não precisa transpassar por tubo depois, né? Você já colhe na seringa e já passa no equipamento. A heparina, ela ativa a antitrombina, né, que bloqueia a ação das trombinas, e sua consequência de ativação da reação de formação de fibrina a partir do fibrinogênio. Nós usamos mais o citrato de sódio, tá? O azul. Por quê? Porque o citrato ele já é específico para coagulação. No caso dos tubos de tampa verde, o que acontece? A gente usa, tipo assim, não tem uso de emergência, tá? Mas prioriza sempre tubo verde, tubo azul, ok? Processo de inversão 5 a 8 vezes, ok? E aí você efetua a centrifugação, 3.000 RPM por 10 minutos. Armazena em temperatura ambiente e local de baixa umidade protegido da luz solar. Temos os tubos de fluoreto de sódio. Gente, tubo de fluoreto de sódio, eu vou explicar aqui uma coisa muito importante para vocês, que já me perguntaram também. Menina, no laboratório que eu trabalho, a gente colhe glicose no soro, não colhe glicose no fluoreto. Beleza. Mas aí vocês têm que entender uma coisa. Glicose, quando é colhida no fluoreto, significa que aquele material ele vai ser analisado de forma rápida. Por quê? Porque o tubo de soro, né, ele não tem o anticoagulante, né, a soluçãozinha em pó que fica lá embaixo, que bloqueia a glicólise. O que é isso? Ele bloqueia o metabolismo de glicose, que é justamente o que a gente quer testar. Então, assim, quando você colhe no soro, significa que aquele material ele vai ser lido no mesmo dia. Isso a gente espera. Porque senão o resultado do paciente ele não é fidedigno, tá? Agora, quando você colhe esse material no fluoreto, aí sim, tá? Por quê? O anticoagulante que é utilizado nesse tubo no fluoreto de sódio, tá? Ele é fluoreto de sódio com EDTA. É uma mistura de solução e pó. Pode prestar atenção, é só um pozinho lá embaixo. E esse material, o EDTA é quelante de cálcio, que bloqueia a coagulação sanguínea. Por isso que ele não endurece. Você vê lá o fluoreto de sódio, ele fica líquidozinho, beleza? Já o fluoreto de sódio, ele inibe a glicose, desidrosinase, ok? E, consequentemente, ele bloqueia o metabolismo da glicose, ou seja, eu posso passar ali 24 horas. Se por 24 horas eu não tiver conseguido ainda processar esse exame, a glicose vai ser fidedigna, certo? Agora, se eu vou fazer teste de glicose no soro, não é muito interessante. Por quê? Porque já vai dar alterado. Porque aquela glicose que está ali, ela já, consequentemente, ela já metabolizou, já foi com Deus. Você não já. Aquela glicose ali, com certeza, ela não é realmente uma glicose fidedigna. Então, o interessante é sempre você coletar
a glicose no fluoreto. A professora, mas o laboratório que eu trabalho não trabalha com fluoreto. A gente colhe a glicose no soro, beleza. Então, significa que eles processam com rapidez. Isso a gente espera. Ok? Coletor, inverte. Gente, esse tubo, ele é um dos tubos que mais causa problema. Por quê? Porque, como vocês já viram, o aditivo ele é um pó. Então, se você não homogeneizar aquela amostra de 5 a 8 vezes, para misturar realmente aquele pozinho que está lá embaixo com a amostra, não vai haver o processo de metabolização da glicose. Ou seja, aquela amostra é mesmo que nada. Você coletou ali para nada. Porque aquele aditivo daquele tubo, ela não fica no final, ela não fica na parede do tubo, ela fica só no final, é só aquele pó. E aquele pó, ele precisa se misturar com a amostra. Ok? Efetuar a centrifugação, mesma forma, 3.000 a 10 minutos. Você armazena em temperatura ambiente, em local de baixa umidade, protegido da luz. Ok? Temos o nosso famoso EDTA, tampinha roxa. O EDTA nós trabalhamos com 2 e 4 ml, tá? 2 ml a gente usa quando é só um hemograma, por exemplo, e 4 ml a gente pode botar aí, por exemplo, um tubo de EDTA, ele processa até 3 exames, vamos dizer, hemograma, VHS e hemoglobina glicada. Se você trabalha com laboratório de apoio, provavelmente você colhe VHS e, por exemplo, hemograma, VHS reticulócito num tubo, tá? E você coleta, por exemplo, a hemoglobina glicada sozinha, tá? Vai depender do laboratório que você trabalha, não sei. Tem laboratório que faz tudo no mesmo tubo, porque o equipamento puxa pouca amostra, beleza? Depende sempre do equipamento que o laboratório trabalha, ok? Mas, basicamente, 2 ml só para hemograma, 4 ml para fazer mais exames, ok? O anticoagulante é o EDTA-K2, que é um líquido em pó, e tem o K3, que é o líquido que fica na parede do tubo. A gente usa mais o K3, que é o líquido. Dificilmente você vai ver o K2 por aí. Na concentração de 2 ml de sangue, que não interfere no volume globular ou na forma das células sanguíneas. Utilizados em hematologia, com aplicação em diversos analisadores hematológicos, protege naturalmente as células sanguíneas. No caso, o citrato, ele promove, né, o processo, ele garante que não vai haver o processo de coagulação. Da mesma forma, o EDTA ele também tem anticoagulante. Só que o que é que o EDTA faz, certo? O que é que esse material faz, aquele aditivo? Ele promove, né? Além da não coagulação da amostra, ele promove o que nós chamamos de preservação da morfologia das hemácias. Ok? Por isso que a gente vê tão bonitinho no microscópio. Porque o aditivo que tem dentro daquele tubo, ele preserva, né, a morfologia. Por isso que eu falo para vocês, não existe como não saber se foi um erro de coleta. Ok? Não existe. Não existe isso. Por quê? Porque por conta dos aditivos, a gente consegue identificar quando é e quando não é um erro de coleta. Por exemplo, tu coletou, certo? Aí tu deixa o material descansar. Tu percebe que quando tu deixa o material descansar, tu começa a ver espontaneamente a separação do plasma do sangue, ok? Fica lá embaixo e tu vê lá o plasma, ok? Aí tu fica. O plasma tá muito vermelho, né? O soro ali tá muito vermelho. Isso significa que ocorreu ali um processo de hemólise. A hemólise, ela tem ali diversas teorias que a gente pode tentar entender o que foi que aconteceu com aquela amostra. Se foi um erro de inversão, se foi uma má coleta, alguma coisa aconteceu com aquela amostra. Então, assim, por isso que eu falo para vocês que não existe essa possibilidade da gente não identificar o erro de coleta. Outro ponto que eu vejo bastante, que é uma das coisas que mais acontecem, você coletar no EDTA e ficar ali amostras de coágulo. Gente, não é para ter coágulo dentro do tubo de EDTA, não existe isso. O tubo do EDTA ele já é um anticoagulante. Se não houve inversão do tubo, se não houve mistura do tubo com ou mistura do aditivo com a amostra, com certeza, por isso que causa que nós chamamos de coagulação. Por quê?
O material, ele não se misturou com o aditivo. Ah, professora, mas eu enchi o tubo. A amostra em si já se mistura. De jeito nenhum. Você tem que fazer a inversão. Você tem que misturar o material. Ok? Não façam isso. Por isso que eu falo para vocês. Não existe essa questão de você tentar... Ah, professora, coagulou. Ou então aconteceu o que nós chamamos de hemólise. Com certeza é o que eu digo. Aconteceu isso, é um erro de coleta, tá? Então, façam a inversão. No caso do EDTA, a gente investe de 3 a 5 vezes, tá bom? No caso do K3, se for o K2, de 5 a 8 vezes. Lembrando, o EDTA, ele tem EDTA e citrato. Tem que EDTA, citrato, fluoreto. Coletou, homogeneizou, ok? No caso do EDTA, ele fica refrigerado, certo? Ele não fica temperatura ambiente, tá bom? E aí nós temos o tubo de citrato, tampa azul. O tubo de citrato, na maioria das vezes, a gente usa 3,6 ml, ok? Porque no citrato, por exemplo, a gente... No citrato, por exemplo, eu faço TAP, TTPA, né? E eu também posso fazer outros exames. Por exemplo, o médico quer confirmar se as plaquetas do paciente realmente estão baixas. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai solicitar hemograma com revisão de plaquetas coletado em citrato. Por quê? Porque quando você faz a coleta no citrato, que você passa esse hemograma, entre aspas, porque não vai ler os outros parâmetros, ele vai ler fidedignamente as plaquetas, tá certo? Dentro do tubo do EDTA, a gente tem ali o anticoagulante, que é uma solução tampão estável do citrato. Por isso que o interessante é sempre você coletar 2 citratos. Claro, dificilmente você vai coletar 2 citratos. Mas aí o que é que acontece? Quando você vai coletar o citrato, coletou, você já faz a mistura, você já faz a inversão do aditivo com o material. Por quê? Porque quando você demora demais, o sangue ele já vai começando a coagular. E aí, quando você centrifuga, vai ficar o que nós chamamos de fibrina. Então, o que é que acontece? As fibrinas que ficam no material, ela acaba fazendo com que a gente não consiga fazer a leitura. Por quê? Porque vai começar a fibrinar outras amostras. Porque quando você vai fazer o teste de coagulação, depois vocês podem pesquisar. A maioria dos equipamentos de teste de coagulação, você coloca o material em caçapinhas, certo? E aí, nessas caçapinhas que você coloca o material, você vai colocar os ativadores de coágulo. E o equipamento ele vai fazer a leitura justamente de quê? De quanto tempo aquele material demora para coagular, né? Ele endurece. E aí, quando tem fibrina, a fibrina ela justamente atrapalha esse processo. E por isso que acontece a recoleta. Ou aquele ponto que eu falei para vocês no começo da aula. Vamos dizer que o paciente toma Marevão. Marevão é medicação anticoagulante. Aí o que é que acontece? E o Marevão, o que é que acontece? O Marevão, ele é um anticoagulante. Tem algumas pessoas que tomam Marevão, por exemplo. Ou o Marevão, ou então o Transamin. O Transamin, ele também é uma medicação que inibe a coagulação, né? Por exemplo, quem toma Transamin são mulheres que têm percas de sangue elevada durante a menstruação. Então, assim, quando o paciente ele vai ser atendido, ele tem que informar as medicações que ele toma, certo? E medicações que são anticoagulantes, elas são as mais importantes a ser pontuadas. Justamente por isso, porque quando o médico ele passa um TAP-TTPA ou ele passa qualquer exame que seja no sentido de coagulação, justamente esses remédios atrapalham, né? Como eu dei o exemplo, o Marevão, o Transamin. Então, assim, ou o problema
os problemas do exame de coagulação. Ou vai ser medicação, certo? Ou erro de coleta. Ou um ou outro. Ok? As recomendações em relação ao tubo, né? É você inverter de 3 a 5 vezes logo após a coleta. Você centrifuga. Aí, no caso do citrato, gente, como eu falei, o citrato ele é um tubo extremamente chatinho de você centrifugar. Por quê? Eu, particularmente, quando vou mexer com citrato, eu gosto de centrifugar o citrato sozinho, ele com outros citratos. Por quê? Porque a rotação dele, o ideal é que seja de 3.500. Aqui ele bota 3.000, mas o ideal é que seja 3.500 a 15 minutos. Por quê? Porque quanto mais ele roda, mais evita fibrina. E quando tem a fibrina, por mais que tenha a fibrina fica lá embaixo. Ela fica lá no sobrenadante do tubo, certo? Então, assim, o citrato, dependendo, por exemplo, vamos dizer que vai ter um coagulograma, certo? Aí, quando você vai mandar para um laboratório de apoio, na maioria das vezes, o laboratório de apoio, ele pede que você mande o citrato já centrifugado, né? Você vai fazer a centrifugação. Aí, como é que você faz? O citrato, o ideal é que você centrifugue até 3 vezes, para evitar o máximo de fibrina possível para não bater recolete. Centrifugou 3 vezes, tu vai fazer a diluição no outro tubo, né? Tu vai pipetar e vai botar no outro tubo. Colocou, eu particularmente, eu gosto de sempre verificar. Eu dou uma mexidinha, não vou mexer com nada, eu dou uma mexidinha olhando para o final do tubo para verificar se não tem fibrina. Porque, gente, quando bate recoleta, a maioria das vezes é só isso. Às vezes é má centrifugação mesmo. Então, assim, 3.500 RPM por 15 minutos é o ideal, de preferência 3 vezes, ok? Ímina, posso guardar citrato? Sim, você pode, tá? O citrato é no máximo 3 dias, igual a EDTA. EDTA, você só pode manter ele guardado em laboratório 3 dias. Passou 3 dias, você já não pode mais, já pode descartar, porque a amostra ela já não serve mais, ok? Terminou, né, de centrifugar, dependendo do material que você vai precisar. Se o médico for querer, por exemplo, revisão de plaquetas, você não precisa centrifugar, porque se você centrifugar, no ato da centrifugação, você vai quebrar as plaquetas que estão ali. Então, se for para plaquetograma, passa no equipamento do jeito que coleta. Se for para TAP, TTPA, coagulograma, enfim, exames de teste de coagulação, você centrifuga, separa o soro do sangue, ok? Depois você armazena em temperatura ambiente, ele não precisa ser refrigerado, ok? E você pode guardar, como eu falei para vocês, 3 dias no máximo. Nós temos os microtubos, tá, gente? Que são para coletas capilares, ou então você pode utilizar ele para coletas infantis. Aí, mina, é o ideal? Gente, assim, eu particularmente não gosto de trabalhar com microtubo. Porque qualquer besteirinha, se você não tiver o cuidado, não tiver atenção na hora de coletar, você pode acabar estragando o material. Não é todo mundo que sabe colher com microtubo, certo? Então, assim, depende muito. Se você se garantir em coletar com microtubo, beleza. Mas se não, eu não indico. Coleta no EDTA normal, por exemplo, vai coletar o hemograma de um recém-nascido. Eu, Ímina, prefiro coletar hemograma de recém-nascido no tubo de sangue normal mesmo, o grande. Aí tu pode coletar um de 2 ml, que não pega tanta amostra. Bilirrubina. Toda RN faz exame de bilirrubina. Por quê? Para verificar se aquele paciente ele tem ou não icterícia. Aí o que que acontece? Ímina, posso coletar esse material no soro? Até tu até pode, mas aí tu vai ter que realmente fazer aquela coleta completando aquele tubinho todinho, porque às vezes o RN você tem muita dificuldade para coletar. Por quê? Porque tem RNs que não tem a veia tão calibrosa, então você não consegue coletar tanto material e tá tudo bem, tá? Por isso que às vezes quando você vai fazer o teste do pezinho, tem gente que consegue fazer
métodos de coleta em que consegue sobrar material para fazer a bilirrubina, certo? Mas é muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu particularmente não gosto de trabalhar com microtubo, mas vai depender do tanto que você se garante para coletar, ok? As recomendações para trabalhar com microtubo é praticamente a mesma, tá bom? A coleta, ela não pode demorar muito, porque ali tem uma pequena quantidade, certo? De aditivo, ok? Quando você coleta, você pode inverter ali até 5 vezes para homogeneizar a amostra. Só que mais suave, ainda mais suave para evitar hemolyse, tá bom? Coletor, processor, porque aquele aditivo daquele tubo é muito pouco. Nós temos esse tubo de tampa preta. Gente, esse tubo de tampa preta, hoje ele não é tão utilizado. Por quê? Porque esse tubo, ele era um antigo tubo para VHS. Mas hoje a gente consegue fazer VHS no EDTA. Então, basicamente, vocês não vão ver esse tubo, né, nas rotinas de vocês. Eu acho que pouco, que, na verdade, acho que quase nenhum laboratório trabalha mais com esse tubo, certo? A gente fala dele porque, enfim, ele é um tubo que era muito utilizado, mas ele não é um tubo muito usado, ok? Nós temos os equipamentos de coleta. Aí aqui, nesse material do PNCQ, ele só dá o garrote automático, mas a gente tem aquele garrote liga, que é o azul, ok? O garrote liga, a última legislação que eu vi, eu percebi que ele estava começando a ser tirado de campo. Por quê? Porque o garrote liga, ele acaba machucando o paciente, ele puxa os pelos. Então, assim, pode ser que daqui a um tempo ele seja tirado realmente de campo. E o coletado e esse garrote automático, ele tenha que ser, né, adquirido por todos os hospitais e laboratórios. Ele é bem mais caro, bem mais caro. Poucas fábricas trabalham com ele, mas ele é um dos melhores, tá bom? Nós temos os suaves, ok? Aí o que acontece? Os suaves, cada suave ele tem um aditivo diferente também. Nós temos os suaves simples, por exemplo. Esse suave aqui, ele é utilizado para teste de COVID, painel respiratório, porque ele não tem aditivo. Você, por exemplo, faz a coleta do material e só fecha, ok? Como nós temos esse suave que tem o meio de transporte. A maioria dos laboratórios trabalha com o meio Stuart. Vamos dizer aqui, deixa eu ver. Para quem trabalha em hospital, tem mais contato com esse exame, que é utilizado para o meu Stuart, que é o KPC. O KPC, ele é uma bactéria que dá muito em UTIs, tá bom? Então, assim, para quem trabalha em hospital, trabalha mais com o meu Stuart, certo? E aí, além do meu Stuart, você também pode comprar o carvão ativado, mas é muito difícil. É mais para laboratório assim grande, sabe? Que trabalha com vários outros tipos de coleta de material biológico. E aí, para coletar, né, você abre o pacote, você procede à coleta do material, recoloca o suave, né, fazendo com que o suave realmente encontre, né, o meio de cultura que está lá embaixo, e aí você identifica a amostra como qualquer outro tubo. E aí nós temos algumas informações técnicas que nós vamos falar dele na próxima aula, tá certo, pessoal? Aí na próxima aula a gente vai falar de informações técnicas, ok? E eu vou pontuar com vocês alguns cuidados especiais também, tá? Coleta de sangue capilar. A gente ainda tem muito material pela frente para trabalhar, tá bom? Porque o que acontece? Esse material aqui eu vou pedir para colocarem para vocês no sistema, porque ele é o material mais atualizado do PNCQ. Como eu falei para vocês, o PNCQ é como se fosse a nossa legislação base para trabalhar. Todo esse material deles é atualizado anualmente.
O de 2025 ainda não saiu. Assim que sair, eu peço para o Breno colocar no sistema para vocês terem acesso também. Mas não deixem de pesquisar, tá, pessoal? Não deixem de pesquisar, porque, assim, a legislação para laboratório muda todo dia. Então, para você se manter atualizado, é sempre interessante que você procure pesquisar mesmo na internet, principalmente as RDCs, ok? Então é isso, a gente se encontra na próxima aula. Na próxima aula a gente vai continuar a partir de informações técnicas, tá bom? E é isso, ok? Encontro vocês na próxima aula.